Eu vou fazer mais um vídeo para você. Vou falar sobre só pensamento. O que significa pensamento? Pensamento, existem 60 mil pensamentos. Existem 60 mil pensamentos por dia. Cada momento acontece centenas de pensamentos passando pela sua cabeça. E o que é um pensamento? Um pensamento, ele é abstrato, porque você não vê um pensamento. Imagine se você ver o pensamento que o outro está pensando. O mundo se acabaria num segundo. Em qualquer situação, se você ler o pensamento de uma outra pessoa ao vivo, na hora, o mundo se acabaria num segundo. Para os dois. Então o pensamento ele é abstrato. Só que, se você aprender a ver a expressão da pessoa, você vai ver que o pensamento está expresso na expressão. E para isso você precisa aprender. Aprender a ler o rosto da pessoa. Não vou ensinar isso agora, eu só estou falando sobre pensamento. O que é um pensamento? Um pensamento, digamos assim, abstratamente. Os meus vídeos são muito abstratos. Um pensamento vem, dá um espaço. Nesse espaço não existe pensamento. Esse espaço é você. Aí vem outro pensamento, ele vai passando. Tem um espaço vazio. O que é que você precisa para entender o pensamento? Você tem que entender o que não é o pensamento, que é você. Você é o espaço onde os pensamentos acontecem. Um pensamento, outro, outro. E você é eterno. Você não é pensamento. Pensamento é o que te colocam na cabeça, e esses pensamentos são colocados na sua cabeça para fazer de você um escravo. Fazer com que você aceite o pensamento do outro. E se você aprender o que eu estou ensinando nesse vídeo, você vai entender o que é o pensamento. Então você entende o que é o pensamento, ou você vive o pensamento dos outros como se fosse seu. Pensamento é uma coisa contagiosa. O cara chega e te conta uma história bonita que é um pensamento. E se você gostar dessa história, você vai gostar do cara e vai gostar de tudo da pessoa que te conta esse pensamento. E se a pessoa chegar com um pensamento que não é interessante para você, você vai odiar a pessoa e você vai excluir a pessoa. Olha o efeito, a força do pensamento. Aí você diz, o pensamento não é nada. Pensamento não é nada quando você entende um vídeo desse naipe, desse que eu estou te fazendo agora. O pensamento é um atrás do outro. Desculpe. E como temos 60 mil pensamentos por dia, temos que aprender a entender que nós não somos o pensamento. Todos os pensamentos que você vive, você vai na igreja, você vai para o seu trabalho, você é egoísta, você faz de tudo, você briga, você tem gente que até mata por causa do pensamento que ele mesmo coloca na cabeça dele, porque são aqueles pensamentos que ele gostou. Ele gostou tanto que ele pensa que ele é aquele pensamento. O cara acha que ele é o cara. Mas é um pensamento que ele gostou. E você não é o teu pensamento. Você é aquilo que observa o pensamento. Então você tem que se afastar e observar os pensamentos. E quando alguém vem te contar uma história, você observa. Você se afasta dos pensamentos que estão se passando na sua cabeça e do pensamento que a pessoa também está fazendo. Que todo cérebro é igual. Todo cérebro é uma cachuleta de gravar. Todo mundo gravou. E dependendo do que o cara gravou no cérebro dele, ele se acha mais interessante que o outro. Por quê? Porque o cérebro está cheio de pensamentos que ele acha interessante. Pode ser que você não goste de nenhum pensamento dele. Ou se você gostar de um, você já vai achar que o cara é inteligente e você vai adquirir aquele pensamento dele e achar que você é interessante como ele. Porque o pensamento ele é contagioso, porque o pensamento contamina o ambiente. O pensamento ele é energético. Então, se você aprender a compreender um vídeo desse nível que eu estou falando, você não vai entrar mais nessa de acreditar em pensamento. E nem você vai sair da lata, como diz. A Matrix é feita de pensamento colocado numa multidão. A mídia coloca uma propaganda.
seja de doença ou o que quer que seja. Todo mundo ouve e ninguém responde. Fica gravado no cérebro de todo mundo e no outro dia todo mundo está cantando a mesma música, que não deixa de ser um pensamento colocado pela grande mídia, ou por alguém que tu gostou, ou um cantor ou qualquer coisa, que não deixa de ser um pensamento. Então este vídeo foi interessante para você entender e não viver de pensamento, viver de realidade. Aí fica difícil você viver sem viver de pensamento, sem pensar. Não fica difícil, fica fácil de entender quando você entender o que é um pensamento. E não tem como você viver sem entender você mesmo. Você não é os teus pensamentos. Você nunca foi pensamento. Quando você nasceu, você era uma tela em branco. É que foram colocando o pensamento. Uns você foi gostando, foi assumindo como realidade interessante para você. Outros você foi excluindo. Mas todos estão no teu cérebro. Aqueles que você não gostou, se alguém fizer alguma coisa, você vai reagir como se você é contra aquela atitude. E se você gostou, você vai abraçar a pessoa, a crença, a religião. Por isso que existe multidão de religiões, multidão de tudo. E multidão não existe, que existe só indivíduos que pensam. Pensam sem saber o que está pensando, porque acreditaram que eles são os pensamentos. Os meus vídeos são muito abstratos, você precisa assistir 1, 2, 3 vezes para você entender. Até o próximo vídeo aula. Vou parar por aqui.